Jogo entre Brasil e Noruega. Muito se levantou sobre o porquê do Vinícius Júnior não bater o pênalti e uma teoria tem rolado nas redes sociais colocando a culpa disso nas bets. O Marcelo Milos, do canal Não Adivinho, trouxe pra gente essa teoria, trouxe o ponto a ponto, então se você quer entender tudo que estou falando sobre essa teoria, fique até o final desse vídeo. Vídeo original aqui na descrição do canal Não Adivinho, do Marcelo Milos. Se inscreve aqui no nosso canal, curte o canal aqui para ajudar a gente a chegar em mais pessoas e coloca aqui nos comentários o que você acha dessa batida de pênalti. Se foi as bets, se elas já estão tão entrelaçadas assim no futebol, ou se foi simplesmente uma escolha técnica mesmo, que foi a desculpa que eles deram e que não tem nada a ver com as bets em si. Então, sem mais delongas, já vamos aqui direto pro vídeo. O pênalti que eliminou o Brasil pode esconder o maior escândalo da história do futebol. A eliminação para a Noruega já foi dolorosa por si só, mas bastaram alguns segundos para uma teoria explodir nas redes sociais e fazer milhões de pessoas questionarem se aquele lance foi realmente apenas uma decisão técnica. Vinícius Júnior pegou a bola, parecia que ia bater o pênalti e entregou para o Bruno Guimarães justamente quando uma casa de apostas promovia uma campanha pagando mais para quem apostasse num gol dele. Nesse vídeo você vai entender por que essa teoria ganhou tanta força e conhecer as coincidências que incendiaram a internet. Ver o que realmente aconteceu naquele lance e descobrir o que é fato, o que é especulação e por que esse caso está levantando um dos maiores debates sobre a influência das casas de aposta no futebol. Eu sou Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Brasil e Noruega se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O primeiro tempo terminou 0-0, com a seleção brasileira sem conseguir impor o jogo que precisava. Aí veio o momento que mudou tudo, né? Matheus Cunha foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti para o Brasil. Nas imagens, Vini Júnior aparece com a bola nas mãos logo após a marcação. Mas em vez de ir para a marca cobrar, ele entrega a bola para o Bruno Guimarães. O volante do Newcastle bateu e o goleiro norueguês defendeu. Um pênalti extremamente mal batido aí para dizer o mínimo. O Brasil seguiu sem gol, a Noruega cresceu, fez 2-1 aí e a eliminação nas oitavas do final pela segunda Copa seguida. O Vini Júnior disse depois que a escolha do batedor foi do técnico, Carlo Ancelotti, e negou ter fugido da responsabilidade. Existia uma possibilidade de você bater? Foi um pedido ali na hora. Por que não foi o Vinícius Júnior também batendo? Não, sobre a cobrança, o Mister escolhe antes do jogo quem vai bater, e ele escolheu o Bruno, e eu nunca fui vaidoso, nunca quis a artilharia da competição, e por isso que bateu o Bruno, ele batia melhor do que eu, então o Mister escolheu por ele, e foi isso. Nunca fugi da responsabilidade. Muita gente vai falar que eu não quis bater, nunca fugi da responsabilidade, bato os pênaltis no real quando o treinador me escolhe, e é isso, temos que preparar melhor para a próxima Copa. Ancelotti confirmou, explicando que a ordem de cobradores foi definida com base em estatísticas internas e que Bruno era naquele momento a melhor opção entre os jogadores em campo. Porém, a internet tem outra resposta em relação a isso. A explicação oficial não convenceu todo mundo. O que surgiu nas redes sociais foi uma teoria que conecta o pênalti perdido a dinheiro. Vini Júnior é garoto propaganda da Bet Nacional desde 2022, com um contrato renovado até 2027. Antes do jogo contra a Noruega, a própria Bet Nacional divulgava uma promoção chamada Turbinaço, oferecendo odds turbinadas para quem apostasse que o Vini Júnior marcaria gol no tempo regulamentar. A cotação subiu de 2,30 para 3,30, com 15 milhões de pessoas assistindo ao vivo só pela Cazé TV, boa parte delas apostando. Se Vini batesse e convertesse o pênalti, a casa de apostas teria que pagar uma fortuna em prêmios. A teoria conecta esses pontos. O jogador que é embaixador da Bet, a promoção que paga mais se ele fizer gol e a decisão de não bater o pênalti no momento mais importante do jogo. Na visão de quem acredita, o Vini teria deixado o Bruno bater para proteger o lucro da sua patrocinadora. Se ele próprio fizesse o gol, a Bet Nacional perderia milhões. E a teoria não ficou só nos comentários anônimos.
nomes com audiência grande também acreditaram nessa possibilidade. O comediante Jonathan Nemer, ele postou um vídeo lá no Instagram mostrando essa propaganda da Bet Nacional exibida antes do jogo, o momento em que Vini entrega a bola para o Bruno e levantando as perguntas que todo mundo estava fazendo. Será que houve alguma conversa antes da partida? Pensa comigo, se ele faz aquele gol, ele gera um prejuízo monstruoso para a empresa que patrocina ele. Talvez ele até pensou, e agora, bato ou não bato? Será que houve alguma conversa antes? Será que isso explica porque ele não finalizou tanto, na verdade, bem menos do que os outros jogos? Ou é coisa da nossa cabeça? Nemer fez questão de dizer que não estava acusando, apenas questionando, discutiu a ética de jogadores fazerem propaganda de casas de apostas enquanto podem influenciar diretamente os resultados. O youtuber Everson Zóio escreveu lá no X, quando vocês se ligarem que Vini Júnior não bateu o pênalti por causa de casa de aposta, vocês vão perceber muita coisa. Já vimos que tá praticamente todo mundo revoltado com o que aconteceu, Só não tão revoltado quanto o craque Neto. Vocês são uma vergonha, uma geração perdedora, geração fracassada, geração de jogador medíocre. Quando um cara tem 4 gols, ele pode fazer o quinto e ser artilheiro junto com o Messi, ele dá a bola pro outro cara. Vocês não merecem vestir a camisa da seleção. Além do pênalti, outros aspectos do jogo alimentaram as teorias. Muita gente apontou que o comportamento dos jogadores em campo parecia estranho, como se estivessem com medo na Noruega ou tristes por saberem o resultado antes do apito final. Mas é claro, isso são só percepções, Para mim mesmo, no segundo tempo, me pareceu que a seleção estava meio que entregando o jogo já. Não sei se só eu tive essa impressão, sabe? Mas ficou um negócio estranho, sabe? Faltou força de vontade mesmo de ir atrás. Tem vários lances aí que a galera tá compilando, e os caras do Brasil nem correndo atrás da bola, a galera da Noruega tocando a bola, passando ali na frente deles, eles deixando a bola passar, sabe? Parece que, não sei, faltou a energia dos caras, caiu metade, sabe? No segundo tempo, uma coisa meio esquisita, não tem como a gente não... Era esse papo de teoria da conspiração, mas ainda junta com esse negócio do pênalti e tal, realmente faz a gente ficar pensando nisso, e acaba tirando um pouco aquela graça de assistir jogo de futebol. Vini Júnior finalizou menos do que em outros jogos da Copa e pareceu meio apagado, em momentos decisivos. Torcedores resgataram comparações com a Copa de 98, quando o Ronaldo entrou em campo contra a França, visivelmente alterado, e o Brasil perdeu a final em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas. Para muitos, 2026 é pior. Se em 98 as suspeitas eram de sabotagem de bastidores, agora o problema seria ainda mais estrutural, com casas de apostas infiltradas no próprio DNA do futebol. É importante a gente separar o que existe de concreto do que é especulação. Os fatos. Vini Júnior é embaixador da Bet Nacional. A Bet Nacional tinha uma promoção com odds turbinadas para gols dele naquele jogo específico. Ele apareceu com as bolas nas mãos após o pênalti e entregou para o Bruno. O Bruno errou e o Brasil foi eliminado. O que não existe até agora é a prova de manipulação, prova de contato entre Vini e a casa de apostas sobre o pênalti, prova de que a decisão de não bater foi influenciada por dinheiro, e qualquer investigação oficial aberta sobre o caso. A FIFA teoricamente proíbe jogadores de terem interesse financeiro em atividades ligadas a apostas e partidas, o que torna a situação toda ainda mais incômoda e dá mais força para quem acredita na teoria. E o estrago maior pode ser o que vem depois, Se o brasileiro começar a assistir jogo achando que o resultado já está decidido antes do apito, o futebol perde a única coisa que ainda sustenta ele, a paixão de quem assiste. E a geração que cresceu gritando gol na Copa pode ser a mesma que vai deixar de assistir o jogo achando que é tudo combinado. Mas e aí, cara? Eu quero saber de você. Você acha que em algum momento, quando começar a ficar É uma coisa que não tem como negar, que é um pouco estranho, Mas essa Copa ela tá toda muito estranha. O FBI já começou a investigar algumas questões de lavagem de dinheiro da AFA, que é a Federação Argentina, para algumas empresas vinculadas com o presidente da FIFA. Já tem umas coisas bastante estranhas. E o que a sensação que dá pra gente é que realmente parece que é tudo meio que armado hoje em dia mesmo, sobre a questão da Copa do Mundo, até porque a Copa do Mundo não é só futebol mais, O futebol transcendeu isso. Agora envolve bilhões
de dólares, fora os bilhões de dólares, envolve política, envolve muito mais coisa do que apenas o simples esporte. Então eu quero saber de você, coloca aqui nos comentários o que você acha desse jogo do Brasil e da Noruega e se você acha que essa Copa de 2026 já está vendida para algum país e coloca qual país que é também. Argentina.